E quando eu começo a minha empresa, o que acontece, Mário? Depois de um ano, nós faturamos 1 milhão. Só que não me ensinaram, porque eu não busquei conhecimento específico em como ser empresário, eu vi os meus números e resultados em vendas. E eu imaginava que eles eram suficientes para ser empresário. Empreendedor barra empresário. Empresário é aquele que tem uma empresa constituída de verdade, né? E quando eu termino meu primeiro ano, mesmo faturando 1 milhão, o dinheiro todo foi para o fluxo da empresa, funcionários, estoque, necessidades novas que apareciam todos os dias. De caixa. Eu não abaixei o meu padrão de vida. Tudo que eu vinha juntando dinheiro com a minha esposa, a gente gastou. Sem perceber, o dinheiro vai embora. Vai embora. O dinheiro não perdoa. Exatamente. Você entende bem sobre finanças. Dinheiro não perdoa. Você entende o que eu tô falando. Dinheiro não leva desaforo para casa. Eu cheguei para minha esposa exatamente depois de um ano e falei assim para ela assim, ó, temos o dinheiro da comida do mês, não tem pro próximo. Certo de falar assim, volta pro mercado. Quantos anos isso, Paulo? Isso fazem 12 anos. Tu tinha quantos na época? O quê? De sua idade. Bom, se eu tenho 42, eu tinha naquela época 30 anos de idade. 30 anos. 30 anos de idade. Aí começou a bater aquela dúvida na cabeça, né? Não. Para mim não tinha dúvida. Era desistência na certa, volta pro mercado, constrói de novo, executivo Faria Lima. Para mim não tinha dúvida. Ela virou para mim e falou, continua. Ela e um sócio meu. Eu falei, o quê? Ela falou, a gente só não acertou. Continua. Não, a gente não vai largar, não. Ela chegou a falar para mim assim, se você largar, eu continuo. Pra você ter uma ideia. Por isso a importância de ter alguém forte do seu lado. Por isso que você vê, quando você me vê falando da minha esposa com paixão, com amor, ela tem muitos significados para mim. Deixando uma declaração pra galera aqui, assim, a união dos dois e a luta por dois, os dois se completam. Não tem um Legal. Apoiando o outro. O Paulo de hoje tem a mulher, a Fabi, que ela tem uma energia incrível também. Eu não sei, cara, vocês dois aí a gente tudo é muito legal, cara. É o amor da minha vida. É muito legal. E a gente quer ser exemplo para outros Manda um casais beijão pra ela aí também, né, cara? Amor, te amo, você é o amor da minha vida. Eu declaro isso todos os dias pra ela, que ela é o amor. Eu sou apaixonado pela minha esposa. A gente tá 21 anos juntos. Ela foi minha primeira namorada, foi o primeiro namorado dela. A gente tem 4 filhos, nós somos sócios em todas as empresas. Eu considero ela da minha mentora, então muitos dos conselhos que eu sigo é o que ela fala. Eu tenho uma aplicabilidade no que ela fala numa velocidade incrível, Mário. É mesmo, cara. Eu tô no carro, ela falou, amor, eu acho que você tinha que fazer isso. Eu, tô fazendo. Mas assim, agora. Senão depois fica num nível de velocidade e de obediência incrível. Então, Paulo, você obedece sua esposa assim, na hora que ela governa assim, na hora que eu governo ela me obedece. Eu acredito que todas as pessoas nasceram para governar e liderar. Sim. E elas se complementam porque elas são lideranças e governos diferentes. Os dois se entendem, sabe o ponto de inflexão dos dois, né? Aí o que aconteceu? Eu tive que voltar para Montblanc. Essa é uma história que pouca gente conhece. Eu liguei pro Fredi, o Fredi falou assim, quando é que você volta? Ele não falou alô. Ah, é? Ele não falou alô. Ele falou assim, quando é que você volta? Porque ele sabia a selva que eu ia encontrar. E o nível de preparação. Eu era muito bom em vendas, em cultura, mas eu não entendia todas as outras áreas. Por isso a importância de você buscar um especialista na área financeira, um especialista em escala de negócio e assim por diante. E aí eu volto no Montblanc. Então o que eu fazia? Eu saía às 6 horas, eu levantava às 6 horas da manhã, saía às 7 horas da manhã de casa, trabalhava na Montblanc, chegava na Montblanc, levava 2 horas, trabalhava na Montblanc das 9 da manhã até as 11 horas mais ou menos, voltava para Tatuapé, trabalhava até as 3 da tarde na suíte, voltava para Montblanc, fechava a Montblanc 8 horas da noite. Voltava para o Tatuapé, mais 2 horas de trânsito no final do dia e puxava até as 3 da manhã. Eu dormia uma média de 3 horas por noite. Assim eu levei por 10 meses. 10 meses, sim. 10 meses. Aí o Fredi, ele fez a passagem de bastão dele, da empresa para o Alain, que é um francês que assumiu a operação. O Grupo Richemont assumiu por definitivo a Montblanc no Brasil. E aí o Alain me chamou na sala porque todo mundo via eu tendo 2 trabalhos duplos. Mas como eu batia a meta, entregava mais que o resultado, então não era questionável, porque eu estava vendo ali, eu entregava mais do que era pedido. Se tu ficasse assim, full time ainda, imagina. Em menos horário. Então o Alain, percebendo isso, ele me chama na sala dele e fala, cara, eu preciso de você. Ele falou, eu sei que você tá batendo a meta, eu sei que você tem resultado acima do planejado, bota a meta, você sobe a meta, bota a meta, você sobe a meta. Só que ele falou assim, eu preciso mais de você, eu sei que você pode me dar mais. Eu falei, obrigado por você estar falando isso. Ele falou, que bom. Eu falei, me dá as contas. Ele falou, o quê?
Eu falei assim, cara, eu não posso mais viver, eu preciso mergulhar na minha empresa agora. Ela criou um respiro, ela criou um caminho. Aí eu fiz toda uma reprogramação de posicionamento financeiro, o dinheiro que eu juntei que eu ganhei por aqui. Né? Eu aprendi com a dor, né? Então eu literalmente aprendi a juntar dinheiro naquele período todo e aí a gente volta. E naquele momento, a gente surge uma oportunidade de fazer um negócio na Itália. Eu gasto todo o fluxo de caixa da empresa numa outra situação, onde a gente vai para a Itália, a gente deseja começar a exportar, porque o negócio começou a dar certo. Um italiano vem no Brasil, olha o nosso negócio. Ou seja, aquilo que você deseja, se você tiver poder de atração, e eu creio que quando você está em movimento acontece, com certeza. vai acontecer, vai vir. E o italiano, o Francesco, dono da Artego, que é uma grande marca no mundo, olhou a nossa marca no Brasil e falou assim, quero vocês na Itália daqui uma semana. E a gente tomou um avião em 4 pessoas para a Itália, chegamos lá, ele colocou a gente... Presidente de uma empresa, né? Então o presidente fica onde? Numa suíte presidencial, que nós pagamos a conta. Vamos a jantar nos restaurantes mais caros da Itália, com esses restaurantes mais caros de Roma, que nós pagamos a conta. Ele botou, de fato, um pedido de 1 milhão de euros naquela época, isso em 2012 para 2013. A gente volta para o Brasil, feliz da vida, soltando fogos, rojão e beribinha. Passa-se uma semana, ele liga e fala, tô descendo no Brasil, porque agora eu quero conhecer sua estrutura. Só que era home office. A gente conseguiu criar um posicionamento de marca, conseguiu criar um grande produto, conseguiu fazer economia de estrutura, mas a gente não tinha estrutura. Então, quando ele viu que tudo era meio que improvisado, ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu levando ele pro aeroporto de Guarulhos, de volta. Botamos ele numa suíte presidencial, que nós pagamos a conta. Levamos ele nos melhores restaurantes, tudo. Foi o fluxo de caixa inteiro. Só faltou a empresa ali, né? Aí, chegando no aeroporto de Guarulhos, ele olha pra mim e fala assim, ó, você vai dar certo. Eu já tive aonde você tá. Ele falou, mas hoje não, meu pedido tá cancelado. Não brinco. Aí a gente volta a estaca zero. Aí nessa hora, você tem que ligar pra alguém que tá mais ferrado que você e que você acredita nessa pessoa. Eu liguei pra minha irmã passando fome na Espanha. Eu falei, Sheba, eu chamo ela de Sheba. Eu falei, Sheba, trabalha com a suíte. Ela falou, eu nunca trabalhei com cosmética. Eu falei, trabalha com a suíte. Ela falou, mas eu não sei falar com salão. Eu falei, trabalha com a suíte. Ela falou assim, então vem aqui e me mostra como fazer. Eu não tinha dinheiro pra ir lá. Eu peguei um funcionário meu, que a esposa dele trabalhava na Latam, que na época era TAM. Sim. Ela me colocou como familiar. Eu fui pro aeroporto junto com a minha esposa, porque alguém tinha que fazer o cabelo, e a Fabi sabia fazer o cabelo. Fui pro aeroporto junto com ela para saber se a gente ia embarcar como tripulante. A gente consegue achar um voo para embarcar na TAM, na época, que fazia escala na França em 1 dia e meio. Era tudo que a gente queria. Porque o nosso sonho era conhecer a França. Que legal. E aí quando a gente chega na França, a gente fala assim, ó, metade de 1 dia e meio a gente vai... Eu falei pra ela, né? Metade de 1 dia e meio a gente passeia e a outra metade a gente trabalha. Ela falou assim, como trabalha? Você não fala inglês, você não fala francês, você não fala espanhol, você não conhece a França, como é que você vai trabalhar? Eu falei, take it easy, baby. Botei os produtos na mala, chegava no salão e botava no balcão e falava, Alisa, que maneiro, cara. Você gosta, você me liga, eu envio a você. Praticamente um chinês lidando no Brasil. Min quer, vem. Cara, eu literalmente fazia aquilo acreditando que eu estava abrindo uma porta. A gente vai para Espanha, a minha irmã conseguiu marcar uma apresentação no Jacques Dessange. Jacques Dessange é um dos salões mais luxuosos do mundo, é uma rede francesa que tem na Espanha. A gente faz uma apresentação, a Marta, diretora da sede de Madrid, fala, quantos produtos tem na mala? Eu falo, eu tenho 3. Ela falou, os 3 são meus. A minha irmã fez, opa, eu nunca vi isso. Ela entendeu o negócio, ela falou, vamos começar. Só que eu não sabia que tinha que preparar as embalagens, que tinha que preparar a documentação. Eu levei 6 meses para preparar, ela enlouquecendo, e aí eu consigo mandar o primeiro pedido para ela consignado. Aí ela vende tudo que ela recebe e manda um outro pedido. E manda um outro pedido e a gente vai calibrando. E hoje chegamos em 74 países do mundo. Só um adendo. Sim. E eu vou fazer 2 adendos. Um é que a França foi meu segundo país. Segundo? Com coincidência ou não, a França foi meu segundo país. Então eu acredito... Uma escala. Eu acredito que tudo aquilo que você acredita, põe força, foco, energia, você vai precisar de conhecimento para fazer aquilo de forma efetiva. Eu não recomendo sem conhecimento. Sim. Mas o que antecede o conhecimento é a visão e a vontade. Então, quando eu tenho visão e vontade, o próximo passo é determinar qual é o conhecimento que me falta para poder fazer aquilo acontecer. E aí o ambiente favorece para você poder conectar os pontos. E o segundo adendo é que a gente está negociando hoje com o Bossovo. Você já ouviu falar sobre o Bossovo? Bossovo, já ouvi falar, mas assim, não sei nem o que tem lá. Eu nunca ouvi falar sobre o Bossovo, eu nem sabia que isso era um país.
no norte no leste europeu, sei lá, onde isso fica. Eu, quando fui olhar o mapa geográfico, eu não consegui entender onde era Bossuru. Como é que pode, Paulo? Então, essa é a mágica, que muitas vezes quando você cria um funil, um processo, e as coisas começam a caminhar, quando você corrige seus erros, duplica seus acertos, as coisas, o Deus faz infinitamente mais. Porque eu sempre coloquei na mão dele. Deus faz infinitas vezes mais. Essa é a grande verdade. Mais do que pedimos ou pensamos, né?